Nosso assunto é apaixonados e fervorosos de espírito diante do Senhor. Apesar de ser um seminário que eu sempre ministro aqui, mas por alguma razão foi esquecido no livro. Mas vocês receberam aí o adorar.net. Todos receberam um cartãozinho? Quem já recebeu? Quem não recebeu ainda? Então pega lá embaixo na livraria da MC, mas anote aí o nosso site, adorar.net, onde todos nós estamos ali reunidos, Mafal, Ademar, e ali também é um fórum onde a gente está colocando o ensino, estudos, esta visão de louvor e adoração, está ali neste nosso site, adorar.net, e a partir da semana que vem você pode procurar este estudo, Apaixonados e Fervorosos de Espírito, estará lá à sua disposição, e muitos outros estudos do nosso ministério, Ademar, Gerson, Massal, e aleluia. Este é um assunto que fala muito ao meu coração, porque um dia eu decidi diante do Senhor a ser um homem apaixonado e fervoroso diante de Deus e a gerar pessoas assim no reino de Deus, discípulos apaixonados e fervorosos de espírito, músicos, homens, mulheres que tenham gana de Deus, aleluia, gana no sentido de querer a Deus de todo o seu coração, né? A ser comprometido com essa paixão e com esse fervor. E se você vê as pessoas que Deus usou desde o princípio da igreja, Jesus gerou homens apaixonados pelo reino, apaixonados por Ele, apaixonados por tudo aquilo que diz respeito ao reino de Deus, à graça de Deus, ao mover de Deus. Os apóstolos foram homens assim, foram gerando pessoas assim. E no decorrer dos primeiros séculos da igreja, a igreja foi uma igreja apaixonada e fervorosa, onde havia homens como Apolo, né? Abram lá em Atos 18, 24 e 25, fala sobre Apolo. Me impressiona a figura de Apolo, que Apolo não era um homem que tinha toda a revelação, não sabemos se Apolo andou ou não com Jesus, mas aqui fala algo sobre Apolo. Diz assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Não conhecia o batismo com o Espírito Santo, não conhecia toda a revelação, mas era um homem cheio de fervor. E em Romanos 12, 11, Paulo deixa esse conselho: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervor, paixão, algo que ferve no nosso coração. Sabe o que é fervor? Algo que ferve. Já viram uma chaleira fervendo? É quente, é forte, é irresistível. Está ali, tem temperatura alta. É um coração assim que Deus quer que nós tenhamos no seu reino. Porém, eu tenho visto como falta paixão na igreja. Como falta fervor, como falta paixão, como existe apatia, gente que está morta, gente que está precisando de ânimo. Louvor, muitas vezes, se você é o líder de louvor na sua igreja, precisa de manivela, manivelar aqui, chamar fulano, ciclano, para tentar trazer vida para essa igreja. Quando nós vamos ver que essa paixão e esse fervor Deus quer colocar no coração de cada pessoa, cada um de nós, cada membro, cada irmão, cada irmã, diante do Senhor. E nós vamos ver a importância de viver uma vida apaixonada e fervorosa de Deus. Essa palavra paixão, ela foi deturpada no seu sentido. Hoje paixão quer dizer uma coisa louca, né? Incontrolável, algo que eu não posso controlar com respeito a outra pessoa, mas paixão não é isso. Paixão vem
de querer ao ponto de sofrer. É isso que quer dizer paixão. Daí vem a paixão de Cristo. Foi algo que por amor Jesus passou. Quer dizer, sofrer, passar, é amar tanto que pode até sofrer. Isso quer dizer paixão. Porém, a palavra que eu acho que combina bem com paixão na nossa língua, para paixão, né, não ficar sozinha, é a palavra fervor. Que está na palavra de Deus, né? De modo que Deus quer gerar isso no nosso coração. Primeiro aspecto, por que nos falta paixão? Se é algo tão essencial, todos concordam que paixão e fervor é essencial na vida do crente? Mas por que nós somos tanto assim? Né? Chegamos no culto meio, não estou muito afim. Ou vivemos uma vida cristã de evangeliza, não evangeliza, e vamos pelas emoções, vamos se estamos felizes, com dinheiro no bolso, nossa paixão varia com a nossa lua, né? Com o humor. Por que a igreja chegou nisso? Quando o evangelho é algo tão precioso, quando a graça de Deus, quando o mover de Deus é algo tão forte, tão grande na nossa vida. Por que falta a paixão na igreja? Primeiro aspecto, porque deixamos que as coisas preciosas porque deixamos que as coisas preciosas de Deus se tornassem comuns e sem valor. Deixamos que o precioso se tornasse comum. Deixamos que as coisas preciosas do nosso ministério, as coisas que nos cativaram, as coisas que um dia tinham muito valor para nós, ou as coisas que para Deus têm valor, as coisas de ministério, aquilo que Deus tem gerado, os cultos, as reuniões, os encontros da igreja, se tornem coisas comuns. A igreja vai perdendo a paixão por aquilo que é a realidade de Deus. Eu lembro no início da renovação, lá na igreja metodista, quando nós íamos, não media esforço, eu caminhava 4 quilômetros para ir para aquele culto. Na segunda-feira, segunda após segunda, aquele lugar estava cheio de gente, vinha de tudo quanto é parte, gente vinha de ônibus, porque existia paixão, existia fervor, desejo, coração fervente diante do Senhor. Deixamos que as coisas se tornassem comum. Um dia falava isso a congregação em Porto Alegre. Meus irmãos, hoje, às vezes, qualquer coisa é motivo para nos tirar da obra de Deus. Está chovendo, está frio, está isso, está aquilo. Não, meus amados, não deixe as coisas preciosas se tornarem comuns, se tornarem banais. Não deixe a oração na sua vida se tornar algo comum. Eu passo sem oração. Eu passo sem leitura da palavra. Não deixe os momentos de adoração na sua vida se tornarem banais. Os momentos mais preciosos que eu ainda vivo diante de Deus são lá em casa com os meus filhos e minha esposa. A maioria dos meus cânticos, meus irmãos, e já passam dos 600. Eu tenho 55 discos gravados em 7 diferentes línguas. A maioria desses cânticos todos que Deus tem me dado foram gerados na intimidade e não no coletivo. Porque nunca quero deixar que a minha intimidade com Deus, minha intimidade com os meus irmãos, ali junto da igreja, nos pequenos grupos, não deixe que o grupo caseiro, aquele que é a sua célula, que você tem que ir toda semana, tem que estar lá, alguns presidindo essa célula, se torne algo banal. Sempre tem que ser um evento. Para mim, cada célula é um evento. Terça-feira passada, estávamos lá reunidos, as 30 pessoas da nossa célula. E foi sobre louvor e adoração, ministramos ao Senhor. E vi aquelas pessoas todas se levantarem, pularem, serem renovadas no Senhor. Busque esse renovo. Não caia no comum. Isso tira a paixão. Isso serve para qualquer área da nossa vida. Os que são casados, quantos são casados aqui? Deixa eu ver. Nico, tu está fora desse mover aí.
Mas no casamento, quando a gente deixa, é fácil cair no comum. O beijo, o abraço, o carinho, o respeito, a honra uns aos outros. Perdemos a paixão em qualquer área da vida quando deixamos as coisas preciosas se tornarem comum. O amor a Deus, falar com Deus, esperar no Senhor, o adorar ao Senhor sem falar nada, o meditar nas coisas do Senhor, são coisas de grande valor que a igreja tem banalizado e tem perdido. Quando a simplicidade, porque nos falta paixão, quando deixamos também que a simplicidade saia da nossa vida, começamos a sofisticar e perdemos a paixão. Segundo aspecto, o primeiro, deixamos que algo precioso se torne comum e sem valor. Segundo, quando começamos a depender de motivações externas, se perde paixão na igreja e principalmente no ministério. Quando começamos a depender de motivações externas. Quando dependemos do público. Ah, se tem público, eu vou naquele encontro porque tem mais gente. Ah, eu não quero ir nessa reunião porque só vai poucas pessoas. Isso mata o ministério. Quando você começa a depender de aceitação, de ser ou não aceito, de ser aplaudido ou não. Se eu fosse dirigir o meu ministério, amado, por mais ou menos aceitação que eu já tive nesses 27, quase 28 anos de ministério, meus irmãos, eu já teria parado há muito tempo. Eu já fui rejeitado. Já disseram, esse negócio de louvor e adoração já era. O negócio agora é gospel. O negócio agora é isso. O negócio agora é não sei o que. E as ondas vão passando as ondas. Se você for por isso, o que pensam de você, né? Sempre preocupado com o que estão pensando de você? Não, é bom receber críticas, mas essa não pode ser a sua motivação. Paixão se vai da nossa vida quando sempre nós dependemos do que está fora, do retorno que temos fora. Quando eu ministro, a igreja não reage, os irmãos não fazem isso, não acontece nada. Não dependa disso, meu amado. O teu motor tem que ser Deus dentro da tua vida, tem que ser a presença de Deus. Isso é o que nos motiva. Eu estar aqui com vocês hoje, minha motivação é o Senhor na minha vida. Quando o Ademar me ligou há 4 semanas atrás, ele disse, Azaf, porque eu tinha cancelado a minha vida nesse salmo, porque conflitou a agenda com o encontro que eu estou indo para Bauru agora. E o Ademar disse, olha, tem 2 pessoas inscritas no teu seminário. Ele me disse assim, eu disse, tá bom, Ademar, por essas 2 então marca, quinta-feira à tarde eu vou dar o seminário. E eu disse, não tem problema, por essas 2 pessoas eu vou. Se é só para ensinar esses 2 irmãos, porque foi divulgado o meu nome, eu estarei lá para ensinar esses 2 irmãos com muita alegria. A igreja não tem tamanho, amado. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Ali é o lugar de você exercer o seu ministério. Não dependa de coisas externas. Não dependa do que vem de fora, das críticas, ou da aprovação, ou do retorno financeiro, como eu tenho visto nessa área financeira, pessoas dirigindo o seu ministério por aquilo que vão receber. Quem paga mais? Quem vai dar mais? Qual encontro vai dar mais? Onde eu posso receber mais? Tudo coisas externas. Isso rouba a paixão. Porque tudo que é externo é passageiro, meus irmãos. Escreva isso. Tudo que é externo é passageiro. 2 Coríntios 4,18. Atentando nós às coisas que... Não atentando nós às coisas que se veem. Porque as que se não veem são... As que se não veem são temporais. São eternas. As que se veem são temporais. As que se não veem são eternas.
2 Coríntios 4,18. As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tudo que você vê fora, ou tudo que você recebe de fora, desse mundo, de uma plateia, do público, de retorno, de venda de CD, disso, daquilo, tudo que representa a parte externa do seu ministério, o tocar, o ter brilho, o ter formosura, aquilo que as pessoas veem em você e te falam, né? Esses dias uma irmã chegou efusiva para mim: Asaf, como você ainda é lindo. Eu disse: o que será que ela quis dizer com ainda? É porque realmente quando jovem a gente tem uma formosura, depois cria uma barriga, ruga, a barba, isso, aquilo, o cabelo vai ficando branco, vai passando. Então tem gente que depende do seu visual para o ministério, né? Então tem que ter glamour, tem que ter brilho, tem que ter formosura, e as pessoas veem isso, são cativadas por isso, mas é passageiro. É ou não é, irmão? É passageiro. O visual, a maneira que você é, não, que tem que ser assim, porque eu ainda sou jovem, tem que pôr o piercing no... Já pensou aparecer com um piercing aqui, outro no nariz? Ficam dependendo das coisas externas e dirigem seu ministério em cima disso. Tudo isto vai passar. É ou não é, irmãos? Mas tem coisas eternas, tem coisas que Deus quer na nossa vida que sejam guardadas, que nós dependamos dos depósitos de Deus eternos, daquilo que Deus está, a presença de Deus deve ser a nossa motivação. Não dependa de motivação externa. Terceiro, porque nos falta a paixão e a igreja tem perdido a paixão? Porque vivemos em uma sociedade apática. Porque o mundo está cheio de apatia, o mundo está desapaixonado, o mundo está sem Deus, o mundo está sem motivação nenhuma para nada. Você pega as pessoas desse mundo, fala com as pessoas na rua, qual é a motivação das pessoas? Ir para o emprego e voltar e pronto. Talvez constituir familiar, eu quero arrumar um namorado. Esses dias eu falava com uma moça no avião. Depois, no final, eu fui descobrir quem ela era. Ela que puxou o assunto comigo, começou a conversar comigo, e eu fui dando trela, né? E aquela moça foi, eu fui falando do amor de Deus, fui falando da graça de Deus, e fui falando de sonhos, de projetos, de realizações, do que eu estava fazendo para Deus, e ela foi comendo aquilo. E eu perguntei para ela: e os teus sonhos quais são? Ela olhou para mim com o olho caído e disse: eu não tenho sonhos. Quais são os teus planos? Eu não tenho plano. Daí ela me contou a sua vida, os pais separados, a mãe. Daí ela disse: eu tenho 2 pais, um biológico e outro que me criou, que eu gosto mais. Daí eu fico uma semana com a minha mãe, depois tenho que ir outra semana com meu pai aqui em São Paulo. Estávamos indo para São Paulo, e ela andava assim, de um lado para o outro, sem sonho, sem projeto, e assim é o mundo. Filha de um artista conhecido no meio artístico, os pai e a mãe são artistas. A mãe é a Glória Pires e o pai é o Fábio Júnior, um cantor artista aí. E aquela moça ali, sem sonho, sem projeto, tinha tudo o que queria, mas apática. E assim está a nossa sociedade em todos os níveis. E as pessoas são assim: internet 2 horas, televisão 3 a 4 horas. Hoje a média mínima de televisão na sociedade é 2 horas por pessoa. Sabia disso? Sabe o que isso representa? Quando é pouco, em 2 horas é a média. É muito tempo. Isso é uma porcentagem grande da vida jogada na apatia, em algo que não constrói nada. Lá na nossa casa nós cortamos a televisão, porque meu filho, que amava a televisão, eu comecei a ver, eu fiz ali, comendo biscoitinho, vendo televisão, disse: Deus não me deu esse filho para isso. Fui lá, tô aqui com a tesourinha na net, tchum, ele estuda violino,
piano e flauta, por música. Olha lá, minueto número 1 de Bach, no violino, coisa mais querida. 6 anos, transpõe do violino para a flauta, vai lá no piano e toca, se desenvolvendo, porque temos que fugir da apatia, meus irmãos. Isso está dentro da igreja. Se você cortar com a apatia na sua vida e dedicar, rompe 30 minutos estudando inglês. Por dia, 30 minutinhos. Quantos gostariam de falar inglês aqui? Só? Os outros já falam, né? Viu? Todos os outros já falam. Azaf. Meus amados, eu fiz isso. Todos os dias eu estava lá. Porque hoje eu falo fluentemente inglês. Quando eu era jovem. Quando eu me dediquei, abri uma porta para eu ir para os Estados Unidos, eu vou estudar inglês. Rompi com a apatia. Olha lá, 15, 30 minutinhos, falando, procurando, em cima do seu instrumento. Você vai. Quantos gostariam de tocar um instrumento, ver um violão? O Beto estava falando aqui que o irmão toca violão. Que benção! Mas qualquer um de nós pode tocar um violão. Só é se dedicar. Só é romper com a apatia. Só é sentar no instrumento em cima de um método simples. Sabe como que eu aprendi violão? Eu peguei violão sem mestre. Tinha um livretinho assim que compra na banca de revista. Violão sem mestre. Dó. Aprendi o dó. Depois dava dó, fá, dó. Daí tinha um amigo na rua, Negrinho era o nome dele, lembro até hoje. Ele me ensinou para que servia dó e fá. Quando a música faz assim, ó, vai pra fá. Eu fui aprendendo assim, vai rompendo, você rompe com a apatia de você mesmo e aprende qualquer coisa. E com a graça de Deus ainda, irmão, é muito mais, vai além, transborda. Quando Deus está no seu projeto de vida e você rompe com a apatia, você prospera. Deus tem maior prazer em prosperar quem quebra, quem rompe e diz: não, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu quero prosperar, tem um ministério pela frente, tem algo pela frente, aleluia, me ajuda, Senhor. Um dia ministrando esse seminário, tinha um irmão sentado. Quantos anos você tem, Hamilton? Mais velho que você. O irmão tinha 60 anos. 60 anos estava ali sentado, ouvindo. Aí eu falando sobre sonhos. Quantos aqui sonharam um dia em tocar um violão e nunca aprenderam? E aquele irmão, quando sonharam ser líder de louvor, aquele irmão levantava a mão. Tudo aquilo estava no seu coração. Eu disse: com o Senhor na tua vida, se você rompe com a apatia, se você quebra, tem coisas, você vai em contratempo. Quando algo se torna prioridade, aquele irmão aceitou. Depois eu orei com ele. 2 anos depois eu voltei naquela igreja. Sabe quem era o líder de louvor? Aquele irmão de 60 anos, que já tinha 62 anos. E há 1 ano ele já era líder de louvor e tocava violão. Em 1 ano ele aprendeu a tocar violão ao ponto de poder liderar a congregação. E agora, 4 anos depois, eu fui lá. Aquele irmão toca bem violão. Ele chegou com violão Takamine de excelente qualidade. Está aqui o que eu comprei. Durante essa semana que você vai ficar aqui, você vai ministrar com o meu violão. E estava lá, era o ministro de louvor da igreja. Começou com 60 anos de idade, meu amado. Rompa com essa apatia que está no mundo. E quanto mais fica velho, mais essa apatia vai. Daí a gente já põe o pijama, já se aposenta, e já vai para a galera. E na igreja está cheio de... Já ouviram falar nos velhinhos da igreja? Quando se fala dos velhinhos, se fala assim dos velhinhos. Aqueles que já estão nos bancos de trás mesmo. Pronto para ir para o caixão. Mas não é assim no reino de Deus. Deus pega os velhinhos. 79 anos, 79 anos, pega um Moisés e coloca ele num grande projeto de vida. Só foi Moisés romper com a apatia. Só foi Moisés se interessar por Deus. Lá em Êxodo 3 fala que Moisés viu a sarça ardente e disse consigo mesmo: eu vou ver o que é aquilo. Daí a Bíblia diz: e vendo Deus que Moisés se virava para ver, você tem interesse.
Isso é se interessar e romper e ir adiante. Se interessar naquilo que Deus está fazendo, rompendo com a apatia. Você vai prosperar na sua vida. Quarto aspecto, por que nos falta paixão? Por não termos os alvos bem definidos na nossa frente. As pessoas perdem a paixão, perdem seu potencial, perdem o fervor na sua vida como igreja, porque não temos o alvo de Deus estampado na nossa frente. Meus amados, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem algo precioso. O plano de Deus, o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos iguais a Jesus, para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito de Deus. Isso está em Romanos 8, 28, 29 e 30, em Efésios 1, de 3 a 16, fala sobre o propósito de Deus, que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o propósito, o beneplácito da sua vontade. Deus tem um plano, tem um propósito para a igreja. A igreja tem se perdido, tem perdido a visão do seu posicionamento como dispenseiros da glória de Deus. O que Deus tem para a igreja é algo grande, algo tremendo, algo maravilhoso. A igreja tem perdido isso, e quando perde isso, vai a paixão, vai o fervor. Foi o que aconteceu no ano 346, quando Constantino institucionalizou a igreja, estatizou a igreja. A igreja perdeu aquela paixão, porque ficou tudo pronto. Agora nós somos parte do governo. Agora nós já temos tudo. A igreja aqui já está completa, já tem tudo, já tem toda... Não tem mais projeto. Eu cheguei na minha vida num ponto em que todos os meus sonhos estavam realizados diante de Deus. Sabe disso? Eu já cheguei nesse ponto e eu louvo a Deus por isso. Isso não é uma coisa negativa. Mas Deus tem muito mais. Foi o que Deus me falou. Eu até escrevi um cântico que está no disco a cada manhã, que chama-se Há Muito Mais. Quando eu comecei a olhar, não, Senhor, não parou aqui não. Teu propósito é grande, teu propósito é maravilhoso, teu propósito é acima dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus projetos, dos meus projetinhos humanos como Asaf. Isso tudo é deste mundo, se concretizou aqui, mas tu tens planos eternos em salvar vidas e vidas e vidas. Deus começou a me jogar para outros povos, outras nações. Hoje eu estou lá no mundo árabe, profetizando naquela terra, ganhando vidas, ajudando a igreja a prosperar, a sonhar. Deus tem muito mais. O propósito de Deus é grande, é tremendo, envolve cada criatura nessa terra. Enquanto tiver um perdido nesse mundo, enquanto tiver uma pessoa que não ouviu do amor de Deus, nossa missão não está completa e o seu projeto de vida não está completo. Enquanto tiver uma irmã minha que ainda não se converteu, que não está no caminho do Senhor, meu projeto não está completo. Então tem muito mais pela frente. A igreja não pode perder esses alvos do propósito de Deus. Tem que ter o propósito de Deus projetado na sua mente e coração. Se você olhar lá em Números 13 e 14, quando Israel mandou os espias a verificarem a terra, né? Até ali Israel tinha paixão. Até ali, mesmo com tropeços, Israel estava ali firme no propósito. Mas depois perderam o rumo, perderam o alvo. Foram aqueles espias e 11 deles vieram dizendo, 10 deles vieram dizendo: olha, a terra é boa, é como você disse mesmo, Moisés, é uma terra que emana leite e mel, o negócio é bom mesmo, só que tem gigantes, tem homens grandes, nós nunca vamos conquistar aquela terra. E fala que o coração do povo, o povo deu ouvidos àqueles espias que desanimaram o povo, mesmo que Josué e Caleb falassem para o povo: não, vão lá, é a terra que Deus nos deu. Josué e Caleb eram homens apaixonados por Deus, homens fervorosos que conheciam o Senhor. Mas Israel perdeu a visão do propósito de Deus com tudo aquilo. E o que aconteceu? Quando se perde a visão, os problemas, as dificuldades
quando perdemos a visão do alvo, a primeira coisa que nós fazemos é colocar os olhos em nós mesmos. Então a igreja vive hoje sem paixão, sem fervor, porque está centrada em si mesma. Quando Deus tem um plano e um propósito grande para nós mesmos. Quando perdemos a visão do alvo, as dificuldades se ampliam, os problemas se ampliam. Enquanto focalizamos o alvo de Deus, nós olhamos para os problemas com os olhos da fé. Mas quando perdemos o alvo de onde estamos indo e a direção do caminho, a fé também se esvai. Então, esses 4 princípios. Por que nos falta paixão? E agora vamos ver por que a paixão e o fervor são importantes em nossa vida e o que ela promove em nós. Primeiramente, paixão e fervor são importantes na nossa vida, porque é o primeiro passo para qualquer realização de um homem e de uma mulher. Só entre em um projeto com paixão, meu irmão. Só entre num casamento com fervor, com paixão. Tanto do seu lado quanto do lado do seu noivo, do seu futuro cônjuge. E assim os projetos de Deus, na casa de Deus. Tem gente que quer entrar num ministério sem fervor e sem paixão. Tá bom. O irmão toca violão? Toco, né? Pois é. Então, o irmão vai viajar comigo? Pois é, se tu quiser, eu te leio. Eu vou, se não quiser, eu fico. Uma pessoa assim, Deus não pode usar. Não pode ser usada para o ministério. Eu lembro quando Deus chamou um dos músicos que viajou comigo e continua meu discípulo, Daniel de Souza. Ele é um morenão alto, mora em São Vicente, compõe cânticos, grava discos, é uma bênção de irmão. Mas, no ano de 1990, ele foi gravar um disco com Cláudio Claro, lá no meu estúdio em Porto Alegre, Reis e Sacerdotes. E eu falei do propósito de Deus, do meu projeto de vida, meu sonho com a vida de adoração da igreja, e de ganhar vidas para Jesus e proclamar por toda a pátria. E eu precisava de um baixista, naquela época, que o nosso baixista entrou num concurso do Banco do Brasil, João Batista, e eu precisava de um baixista. O Dani chegou e disse: eu quero viajar contigo. Mas cheio de paixão no coração. E ele vinha com aquele seu baixo e sua maletinha, toda a viagem, por esse Brasil afora, cheio de paixão pelo Senhor, sem muito plano. O que nos moveu nunca foi dinheiro, nunca foi o que íamos ganhar, mas o projeto de Deus na nossa vida. E todos os músicos que trabalharam comigo nessa caminhada foram homens cheios de paixão e de fervor por Deus. É o primeiro critério que eu quero ver no coração de uma pessoa, porque eu sei que com isso tudo prospera. Quando você tem paixão por alguma coisa. Eu sou casado com uma mulher apaixonada. A Rosana é uma mulher apaixonada. Ela não sabe fazer nada sem paixão. Tudo. Isso é um pacote de presente. Apura, Rosana, está na hora. Já está na hora do casamento. E ela lá, com um pacote de presente. Aquilo é feito com esmero. As crianças quando saem arrumadinhas, a Aurorinha, toda cheia de trancinha, bonitinha, em tudo põe paixão, gente assim. Quando traz isso para o ministério, tudo é perfeito. Eu deleguei a produção dos Life Kids, né, dos discos para criança, para ela. Tudo é feito com paixão diante do Senhor. E assim, é o primeiro passo para qualquer realização na nossa vida. Se você está no ministério, meu amado, esteja ali com fervor, com paixão diante de Deus. Aleluia. Se você olha a vida de Jesus, Jesus era um homem apaixonado. Era um homem fervoroso pelo reino de Deus. Jesus andava por toda parte fazendo o bem. Apaixonado por Deus, pelo reino, pelo propósito de Deus. A prioridade de Jesus era ver as vidas, era ver aquele povo de Israel voltando-se para Deus, era pregar o evangelho do reino, era formar aqueles discípulos. E ele deu a sua vida por isso.
e transmitiu isso para os seus discípulos. Jesus gerou 11 homens apaixonados que proclamaram o evangelho do reino com tanta força, que na primeira pregação, primeira vez que alguém se levantou, quantos se converteram? 3.000. Na segunda pregação, mais 5. Pode imaginar isso? O fervor que saía da boca de Pedro e dos discípulos ali presentes, daqueles homens, mulheres, e a vida da igreja, como a vida da igreja se institucionalizou, vamos dizer assim, ou foi implantada naquela sociedade. Ao ponto de quando houve a dispersão no ano de 67, depois, entre 67 e 70, depois de Cristo, toda a igreja de Jerusalém, depois da destruição de Jerusalém, se dispersou pelo mundo afora. Foi tanta força que toda a Ásia Menor, a Europa, o norte da África, o Oriente Médio, ficou infestado de gente fervorosa e apaixonada por Deus. Sabe por quê? Porque homens apaixonados e fervorosos transmitiram essa paixão. Tudo que Paulo fez, tudo que os discípulos fizeram, homens como Apolo, como Lemos, onde tem vida apaixonada e fervorosa, tem prosperidade. Quantos concordam? Onde tem um coração, onde tem um ministério como esse que nós ouvimos hoje de manhã, como Carlos Alberto Bezerra, é um apaixonado, é um arrebatado por Deus. E você vê uma obra de Deus, sempre que você vê uma obra que prospera, você vê gente apaixonada atrás. Gente apaixonada por Deus e pelo reino. Porque paixão, segundo o que promove em nós o fervor e a paixão, desenvolve a força interior de cada um de nós. Ativa o potencial. Quando você se apaixona por algo, ativa a máquina lá dentro. Se você se apaixona pelo reino de Deus, esse motor começa a se mover. Ativa o seu potencial. E se tem já potencial lá dentro, aumenta, amplifica. Paixão é o amplificador da sua voz, de todos os dons de Deus na sua vida. Vai prosperar. Terceiro aspecto, o que a paixão promove em nós? Muda. A paixão muda a vida, impacta a vida de outras pessoas a partir de nós. Um apaixonado, ele transforma. Ter um apaixonado num grupo de louvor, basta para tocar fogo. Tem algumas pessoas que eu gosto de andar com elas. Eu amo andar com elas. O Ademar é uma. O Ademar sempre foi isso que vocês veem. Um arrebatado pelo reino de Deus. Pelas coisas de Deus, pelo Evangelho. Aleluia, pelos projetos de Deus. Pela AMC. Encontro ele 3, 4, 5 vezes por ano. Por aí afora. Sempre ministrando a graça de Deus, o amor de Deus. Cantando o louvor de Deus. Vai ficando velho. Nos conhecemos há 23 anos atrás eu conheço o Ademar. E sempre apaixonado pelo reino de Deus. E impacta as pessoas ao nosso redor. Transforma a vida dos seus filhos. Uma mãe apaixonada, um pai apaixonado pelo reino de Deus, transforma a vida dos seus filhos. Transforma a vida da sua esposa. A paixão e o fervor mudam nossas prioridades. Jesus em João 4,34 disse para os discípulos: olha, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai que me enviou e a realizar a sua obra. E realizar a sua obra. Essa era a prioridade de Jesus. Quando você é apaixonado e fervoroso, no seu coração, suas prioridades mudam. Você prioriza. Quer conhecer um apaixonado? Olhe para a sua agenda. Com aquilo que ele está gastando a sua vida e gastando o seu tempo. É o que está dentro do coração.
Aleluia. E o que queima por dentro faz diferença por fora. Muda as nossas prioridades. Completamente. Quinto aspecto, porque essa paixão e esse fervor são importantes. Porque eles começam a fazer com que os impossíveis se tornem possíveis. Um apaixonado vai vendo, como eu falei, vai vendo seus sonhos se realizar. Eu lembro, quando eu me apaixonei por Deus, pelo seu reino. E comecei a sonhar com as coisas de Deus. Comecei a sonhar com coisas que pareciam absolutamente impossível para alguém que não tinha herança, não tinha dinheiro, não tinha talentos naturais expoentes. Nunca fui um músico expoente, um grande instrumentista. Não, mas tinha paixão por Deus. E eu lembro como menino sonhando com o primeiro disco. Em gravar o primeiro disco. Naquela época era muito difícil gravar. Hoje tem um estúdio em cada casa. É fácil gravar um produto. Mas na minha época não. Os estúdios eram raros e caros. E eu sonhava com aquilo. E falava com algumas pessoas, como com um pé rapado como você vai gravar um disco? Não, um dia eu vou gravar um disco para Deus. E falava com o meu pastor, aquilo estava no meu coração. E um dia Deus abriu a porta, meu primeiro disco. Sabe aonde? Num estúdio lá nos Estados Unidos. Fui gravar meu primeiro disco nos Estados Unidos. E Deus abriu a porta e tudo. E eu dizia para as pessoas, pois é, estou indo gravar nos Estados Unidos. Deus abriu a porta, Deus começou, eu comecei a aprender, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Teus sonhos, teus projetos, você vai se agradando do Senhor, vai se apaixonando por Deus, pelo seu reino, vai dando a sua vida. Você dá um pouquinho de um lado, Deus dá um pocão do outro lado. Vai multiplicando do outro lado. Você dá mais um pouquinho, Deus vai colocando, acrescentando. E foi indo em nosso ministério. Como eu sonhei com o estúdio. Eu entrava naqueles estúdios do mundo. Depois do ministério já instituído aqui no Brasil. Íamos gravar. Ele estava lá, técnico drogado, técnico bêbado. Entrava lá para gravar a bateria. Uma vez o baterista veio, eu não aguento ficar nesse lugar. Eu fui ver. Por que, irmão querido, santinho ali, né? Eu cheguei lá, aquele cheiro de maconha dentro um casulo da bateria, o irmão já estava alterado, porque a noite inteira o baterista puxou fumo ali dentro do mundo que ficou ali dentro um dia, e eu sonhava com um estúdio. Meu estúdio vai ser um lugar santo. E hoje Deus tem nos dado, temos 2 estúdios, um aqui, outro lá na Jordânia, lugar santo diante de Deus, para produzir com o melhor equipamento que podemos ter. Você começa a ver as coisas impossíveis. O que é impossível para você hoje? Talvez o que foi para mim, gravar um disco, produzir algo, gerar seu ministério, gerir seu ministério. Mas todas essas coisas, com o coração apaixonado em Deus, começam a se realizar. Amém? Glória a Deus. E o último aspecto sobre o que essa paixão, esse fervor realizam na sua vida. Por que isso é tão importante? Porque quando você é apaixonado e fervoroso, esta paixão se torna uma proteção contra o erro, contra o pecado, contra o tropeço. Um apaixonado, alguém verdadeiramente apaixonado por Deus e pelo seu reino, não entrega sua vida à mentira, à falsidade, ao engano, à sensualidade, à prostituição. Paixão e fervor nos levam a viver uma vida séria com Deus. Séria, de santidade. É possível? É. É possível. É possível. Quando você se apaixona por Deus, a prioridade da sua vida é o reino de Deus. Eu sou santo, meus amados, não por medo de Deus.
Eu vivo uma vida santa diante do Senhor porque eu temo ao Senhor. Eu priorizo. Tem algo fervendo dentro do meu coração, que na hora da decisão conta muito. Não jogo o reino de Deus fora por nada, porque é a prioridade da minha vida. Amém? Como ter paixão na vida? Como gerar isso dentro do seu coração? Primeiramente, creia que é algo decisivo em uma vida que deseja vencer em tudo. Creia que é algo decisivo que Deus quer que você tenha, que você viva. Deus quer que você seja um homem, uma mulher apaixonado, queira isso. Nós recebemos muito de Deus, mas Deus deu algo para o homem chamado decisão. Tem algumas coisas que você tem que decidir, sabia? Você tem que decidir, por exemplo, se quer ou não quer Deus. Todo homem tem que passar por essa decisão. Se quer ou não quer Deus. Deus não impõe o seu reino. Deus dá o seu reino quem quiser. Quem acha esse reino uma pérola, recebe. O homem foi feito para optar, para decidir. Creia, decida que Deus quer que você viva uma vida fervorosa, uma vida apaixonada, uma vida transbordante, uma vida recalcada de alegria, sacudida. Creia que isso é algo decisivo na sua vida. Não apenas creia, mas segundo, reative inteiramente sua comunhão com o Pai. Porque a nossa fonte é o Senhor. Só pode ser um apaixonado por Deus. Não é só a sua decisão que vai gerar isso. Você tem que decidir, mas tem que saber ir à fonte. Buscar na fonte, que é Deus. É o princípio de tudo. Um apaixonado, ele bebe direto da fonte de Deus. Da onde vem este fervor e essa paixão? Glória a Deus. E por isso, nessa comunhão com Deus, ore. Ore. Diante do Senhor, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ser fervoroso. Não quero deixar isso cair na minha vida, não. Quero ser alguém que diz glória a Deus. Eu quero ser alguém que canta. Eu quero em qualquer situação, circunstância, ser aquele que vai estar ali diante de Ti. Com alegria, com júbilo, com celebração. Eu quero ter meu ministério com fervor e paixão diante de Ti. Peça ao Senhor, ore diante de Deus, porque Deus atende a oração. Se alguém pede fervor, Deus vai dar fervor. Amém? Se alguém pedir, Deus vai dar. Deus vai incendiar, mas pastor, eu sou muito tímido. Deus vai desintimidar. Eu era muito tímido. Deus muda. Deus muda o teu temperamento. Ah, eu sou muito envergonhado. Não, Deus vai tirar a vergonha, você vai ficar sem vergonha. Vi um pastor americano lá em Porto Alegre pregando. Você tem que ser sem vergonha para aceitar Jesus. Deus tira toda a nossa vergonha. Deus te coloca, te enche de intrepidez, te enche de alegria, de júbilo. Aleluia. Para cantar diante do Senhor, né? Nós somos envergonhados, tímidos. Jesus perguntou para os discípulos: por que vocês são tão tímidos? Porque faltava ainda fervor e paixão. Aleluia. Ore diante de Deus. Outra coisa, identifique tudo na sua vida que lhe rouba fervor e paixão. Tem muitos agentes do diabo para roubar fervor e paixão na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Tem coisas do sistema deste mundo, tem coisas que ele tem semeado, tem coisas que entram na nossa mente,
que vão matando nossa mente, vão matando nossa alegria, vão matando nosso fervor diante do Senhor. Cuidado, identifique qualquer coisa na sua vida. Muita gente é abençoada, está lá cheio de júbilo, de celebração, começa a namorar, lá vai o fervor. A irmã era abençoada, estava no ministério, estava lá, mas começou a namorar com o fulaninho. Daí você vai ver, já tem um namoro desordenado, já entra isso, já entra aquilo, já entra fornicação. Na vida de um homem, já entra pornografia. Impurezas na vida. Vão roubando a paixão, ou aquilo que você vai assistindo. Como o diabo semeia através de filmes. Semeia raiva, semeia ódio, semeia incredulidade. O mundo está cheio de incredulidade, sementes de incredulidade que vai sendo jogada, né? E vão roubando nossa paixão sutilmente. Eu estava vendo um filme lindo, O Pianista. Quantos assistiram esse filme? Recente esse filme. Lá da Segunda Guerra, um cara que sofre pra burro. No meio do filme, não tinha nada a ver. Passa uma pessoa e diz pro cara. Aquele pianista ainda tinha fé em Deus, que ele era um judeu, ainda tinha fé em Deus, estava falando de Deus para uma pessoa sofrendo, e passa um homem, uma autoridade do local, e olha para ele e disse: Deus não existe. E pronto, vai embora e continua o filme. Sementes de incredulidade, isso vai entrando no nosso coração. Incredulidade desse mundo nos rouba a paixão, nos rouba o fervor, nos rouba a graça. Estamos cheios de coisas ao nosso derredor que podem ser agentes de roubar o nosso fervor e a nossa paixão. Até mesmo o ativismo religioso, viu? Vai nos cansando. A falta de renovo, do renovo do Espírito Santo, de buscar o renovo do Espírito Santo na nossa vida, e na vida da igreja, nos rouba também a paixão. Rompa com todo o pecado. O pecado é o principal agente que rouba a paixão do povo de Deus. Rouba o fervor, rouba a força. Quando você rompe radicalmente com um pecado, não com o pecado, mas com práticas específicas na sua vida, você é fortalecido. Outro aspecto, como ter paixão na vida, ou restaurar a paixão. Volte ao primeiro amor. Você lembra do primeiro amor? É porque você se converteu e aquilo brilhava no seu coração. Estava no teu rosto. Primeiro amor ao Senhor, o júbilo, a celebração. Quando você amava as coisas de Deus. Quando você amava as coisas pequenas. Os primeiros começos. Volte ao primeiro amor, meu irmão. Aleluia, em tudo na vida. No primeiro amor tem coisas preciosas do nosso primeiro amor. Do nosso primeiro amor para com Deus. Eu lembro quando eu sentava na escola com a minha Bíblia aberta, evangelizando os meus colegas. E eu fazia aquilo com tanta graça. Volta e meia eu me lembro daquilo e disse: Senhor, eu quero aquilo de volta no meu coração. Eu lembro no início da restauração, quando não tínhamos nem som. E eu ficava com o violãozinho no primeiro banco de uma igreja metodista, assim. Igreja Metodista Wesley, em Porto Alegre. E os irmãos iam chegando, eu ficava louvando diante do Senhor. E aquilo tinha, eu e um outro irmão, um ficava numa ponta e eu noutra, com aqueles violãozinhos de nylon. Depois eu ganhei uma guitarra a pilha, tinha um altifalantão e punha 8 pilhas na guitarra, pesada pra chuchu. Mas eu fazia aquilo com alegria, aquilo era o máximo da minha vida. Depois os máximos vão se ampliando, né? E a gente perde o primeiro amor.
padrões da nossa vida vão mudando. Voltar aos primeiros amores, voltar à simplicidade de uma vida pura e santa diante de Deus. Volte ao primeiro amor. Como ter paixão na vida? Ativando os nossos dons diante de Deus. Em Efésios 4:8 fala que Jesus, quando subiu ao céu, deu dons aos homens. Tem muita gente com dom enterrado. Quando enterra um dom, uma parte do fervor e da paixão vai junto. Tenho visto muitos homens preciosos do ministério de louvor, mas que vão se dedicando a outras áreas do ministério, mas perdem o fervor, perdem a paixão. Por quê? Porque não mantém aquele dom. Pessoas que tocavam um instrumento não tocam mais. Depois ficam, pois é, louvor, isso aí é uma coisa relativa, isso aí na minha vida já era. Não tem mais graça nenhuma. Não tem mais a satisfação da simplicidade de erguer suas mãos ao Senhor. Porque enterraram seus dons. Muita gente com dom enterrado. Você tem que otimizar os seus dons diante de Deus. Pelo contrário, em vez de enterrar, tem que gerar, fazê-los prosperar. Primeiramente, identifique os seus dons. Descubra quais dons que Deus te deu. Quando um homem identifica o seu dom e otimiza um dom que é forte na sua vida, dom de música, por exemplo, o dom de pintura, o dom de dança. Quanta gente com o dom de dança na igreja e que nunca otimizou isso. Nunca utilizou isso. Sempre teve o desejo, mas nunca usou. Ou por um tempo, por um período, usou esse dom diante de Deus e depois esqueceu. Enterrou. Identifique seus dons. Santifique-os ao Senhor. Todo dom santificado ao Senhor se torna uma bênção. Se torna uma bênção. Quanto mais santificado, quanto mais separado for o seu dom diante do Senhor, mais Deus pode usar. Tem uma palavra de Jesus que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe o que define a escolha para Deus? A separação. Deus só pode usar coisas, só pode escolher, Ele só escolhe para si coisas separadas para Ele. Deus chama a todos nós temos dons que Deus deu e nos chama para nos abençoar, para ser bênção, para ser vida. Mas Deus só pode escolher e separar para Ele aquilo que é santificado ao Senhor. Submeta os seus dons à palavra, aos líderes, ao corpo de Cristo. Busque unção específica para cada um desses dons. Tem uma hora em que Deus vai ungir o seu dom e vai fazer dele bênção. Tenho visto e acompanhado os ministérios pelo nosso Brasil afora. A Paula Valadão, quantos seminários meus ela assistiu assim, sentadinha num banco, bebendo da palavra de Deus, esperando a hora de Deus. Essa palavra no coraçãozinho dela: um dia Deus vai levantar o teu ministério. Separa para Deus, santifique e busque a unção de Deus. E quando você faz isso, chega uma hora que Deus vê algo santificado. O que é santificar algo para Deus? É quando você pega o seu dom e diz ao Senhor: Senhor, tem esse donzinho aqui, a minha música, o meu canto, a minha dança, o meu teclado, o meu violão, a minha voz, está aqui diante do Senhor. Hoje eu consagro a Ti. Tem um anjo lá no céu que ele só faz isso, só anota coisas consagradas num determinado livro. Fulano de tal, o Tunico santificou a sua voz ao Senhor, dia tal de tal, fica escrito lá. Daí tem um monte de anjos que ficam vendo as necessidades do reino de Deus.
E num determinado lugar, lá em Uberlândia, Deus precisa de um ministro de louvor. Olha, lá em Uberlândia tem o Tonico. Vamos pegar ele. Pega. Para usar. Pega. Pode ser que tenha que esperar um pouquinho, mas Deus vai usar. Aquele que vem ao Senhor, de modo algum, Deus o lança fora. Minha vida é essa história. Para as nações. Precisava de alguém para gravar um disco em Cuba. Um louco que levasse um estúdio de avião para a alfândega, no meio da alfândega cubana, para gravar um disco em Cuba. Pega um doido em Porto Alegre lá. Daí o mesmo doido precisava no Oriente Médio, o primeiro disco, levar equipamento, malas e malas de equipamento, fio, tudo. Pega, tem o doido em Porto Alegre lá, pega ele mesmo. Por esse Brasil afora, quanto? Já são centenas de discos nas igrejas, numa igrejinha aqui, numa igrejinha ali, pro irmão aqui, pro irmão ali, lá no meio do Peru, agora na Colômbia, no Chile, onde precisa, em Portugal, na Alemanha. O doido de Porto Alegre tem um lá disponível com o dom santificado ao Senhor. Deus usa ele. Ah, mas vamos usar alguém de mais perto? Não. Santificado e separado tem que ser aquele. Onde você santifica e separa, Deus vai usar com intensidade aquilo que Deus tem te dado. Deus vai usar. Deus vai direcionar. Deus vai prosperar os teus dons. Porque falta de paixão e fervor jogam na frustração. Aleluia. Associe-se com gente apaixonada. Último aspecto. Penúltimo, tem mais um ainda. Associe-se com apaixonados. Espelhe-se em apaixonados, em fervorosos. Ande com gente apaixonada e fervorosa. Meus amigos, meus irmãos, ou ele se apaixona e vira fervoroso, mas senão não é meu amigo. Tem que ser incendiado e bem incendiado. Tem que ser muito incendiado por Deus para caminhar comigo e para eu caminhar com ele também. Agora tem um doido que está andando comigo, o Juan Salinas, diretor da canção que escreveu Tu e Eu. Escreveu muitos cânticos do canção. Tem outro que o Eu te louvarei. É um compositor lá do canção. E Deus disse para ele caminhar nesse projeto árabe comigo esse ano. Então semana que vem nós vamos estar ministrando junto em Miami. Daqui 2 semanas ele vai estar indo para a Finlândia comigo e vamos para o Oriente Médio. E ele vai me auxiliar no encontro árabe, encontro de adoração no Chipre em setembro. Mas é totalmente doido por Deus. Não mede esforço, qualquer coisa serve para servir ao Senhor, para amar ao Senhor. Com gente assim que nós temos que andar, que você tem que andar. Quem está afim de Deus, quem paga o preço pelo reino de Deus, e estar com aqueles que amam ao Senhor, associado com gente assim, porque essa paixão é contagiante. Aleluia. Rejeite o desânimo. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Rejeita o desânimo. Rompa com o desânimo na sua vida. Desânimo nós temos muito. Temos muitas razões para estarmos desanimados, às vezes sem grana, sem sustento, sem isso, sem aquilo, mas rompa com a cadeia do desânimo, com o negativismo. Porque o nosso Deus é um Deus de prosperidade. E por último, não esqueça nunca o que Deus fez por você. Lembre-se diariamente de tudo que Deus já fez na sua vida. Tudo. Lembre-se de tudo que Deus fez com você e em você, para viver
uma vida apaixonada e fervorosa diante do Senhor. Aleluia. Estamos vivendo uma época linda, preciosa da igreja. Algo que Deus tem uma grande obra para ser feita. E essa obra será feita por homens e mulheres fervorosos e apaixonados no seu coração. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de passar lá embaixo, pegar uma reguinha do adorar.net e entrar no site. A semana que vem vai estar lá esse estudo. Você pode imprimir. E muitos outros estudos, visite o nosso site do adorar.net. Eu trouxe meu CD, meus 2 lançamentos, o Jubileu 25 anos, gravado com Integrity Music, e o nosso disco A Cada Manhã. E um instrumental, quem é músico e gosta de um bom instrumental, nós trouxemos um instrumental do Deus é Fiel. Ficou muito bonito. Vamos ficar de pé. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã. Olhar os linhos dos campos e os pássaros do céu. Deus cuida de todos eles com fidelidade e amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, assim como o Senhor, assim como o Senhor alimenta as aves do céu, veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida das nossas vidas, suprir
as necessidades a cada dia, a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. Nossa paixão, a nossa paixão se renova a cada manhã, a cada manhã, a cada manhã. A nossa paixão se renova a cada manhã, 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 a cada manhã. Obrigado, Senhor, por esta manhã que estivemos juntos, porque é isto que Tu queres em nós, Senhor, que nós sejamos homens e mulheres fervorosos de espírito, de coração fervente, Senhor, amor fervente, cântico fervente, Senhor, expressões ferventes, música fervente, Senhor, música cheia de fervor, ministério cheio de fervor, Senhor, aleluia, Senhor, coração, mãos, pés, tudo em nossa vida, Senhor, tem essa marca da paixão e do fervor, paixão verdadeira, genuína, gerada pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Queremos ser por Ti, Senhor. Honra, Senhor Jesus, aleluia, honra o Teu nome em toda a terra, através de homens e mulheres apaixonados e fervorosos de espírito, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma bênção estar com vocês, glória a Deus, sejam apaixonados por Deus. Amém. Estão liberados. Querem cantar?